E passam-se uns dias, e super soldados estavam acompanhando o Marcos com o Guilherme, em algumas coisas para aprender mais sobre a Terra e algumas coisas. E um dia que eles estavam acompanhando o Guilherme numa excursão de escola, uns alunos estavam falando sobre a aprendizagem de outras pessoas, sobre não ser útil ficarem junto de tanta gente assim, que eles achavam que era desnecessário. E no momento, um dos super soldados, que era da parte da tecnologia, que se chamava Herbert, disse que queria falar algumas coisas. E o Herbert disse que essa pessoa estava errada, que sim, que ela precisava das outras pessoas, e sem elas, ela não teria a vida que tem agora. A pessoa duvidou, só que aí o Herbert contou que ele, sendo um super soldado, ele viaja por diversos mundos, e um mundo que ele viajou, que ele encontrou, ele viu duas pessoas que estavam morando sozinhas lá, era um casal, e ele descobriu que aquele mundo havia muita gente, só que as pessoas morreram e aquele casal acabou caindo lá por acidente de uma nave que já estava muito danificada e conseguiram sobreviver por bem pouco. Só que aquele casal estava com bastante dificuldade, porque eles tinham que encontrar os seus próprios alimentos, construir sozinhos seu próprio abrigo, até mesmo como conseguir roupas para eles próprios, conseguir produzir remédios, como também encontrar lugares seguros para ficar, já que tinha áreas que eram perigosas, e eles tinham que cuidar um do outro quando estavam doentes, e eles tinham essas dificuldades por lá. E aquela pessoa que está perguntando e o que isso tem a ver, e o Herbert disse que se aquele planeta tivesse mais pessoas, você acha que eles precisariam ter todo esse trabalho? E disseram que não. Então o Herbert disse que o fato é que as pessoas precisam mais das outras porque cada uma desempenha um papel na sociedade, porque se nós não vivermos em sociedade, nós vamos ter mais trabalho, nós vamos ter mais dificuldade, que uma pessoa ajuda a outra, como cada coisa na natureza é ligada. Então, quando nós nos recusamos a estar em sociedade, nós acabamos nos fechando e tendo mais dificuldade para sobreviver. E aquela pessoa estava meio pensativa com relação a isso. E daí o Herbert disse que essa realidade dessas duas pessoas é o exemplo de como é viver sem estar em sociedade, sem ter outras pessoas por perto para ajudar. Eles tinham muita dificuldade, mas o Herbert acabou encontrando eles, depois deles contarem a história deles. O Herbert disse que ele poderia ajudar, que fazendo parte dos super soldados, ele disse que precisava de mundo para mandar pessoas que acabaram ficando sem suas casas, que seus mundos foram destruídos. E aquele casal ficou bem animado com a chance de poder ter mais pessoas para poder morar lá e interagir. E depois de um tempo, o Herbert contou que eles começaram a mandar pessoas para lá, para aquele planeta, para repovoar ele. E depois do Herbert acabar, alguém perguntou se eles souberam por que foi que toda a população daquele planeta morreu. Se isso aconteceu com a população antiga, não poderia acontecer com a nova. Daí o Herbert contou que descobriram com dados antigos de algumas cidades que tinha lá que a população inteira daquele mundo morreu porque todos viraram homossexuais. Daí eles não entenderam muito bem como assim. O Herbert explicou que tem um conceito que é o homossexualismo que pode afetar planetas inteiros e se as pessoas acabarem sendo afetadas todas por esse conceito, todo mundo para de interagir com pessoas do sexo oposto e começa a interagir só com pessoas do mesmo sexo. E com o tempo, esse planeta acaba entrando em extinção todas as pessoas, já que como param de se reproduzir, as pessoas começam a envelhecer e com o tempo morrem todas e já não tem mais pessoas lá e o planeta fica vazio. E daí alguém perguntou, então é isso que aconteceria se o mundo inteiro virasse homossexual? E o Herbert disse que sim, que isso já aconteceu em muitos planetas, que ele já ouviu os relatos, e todo mundo ficou surpreso com isso. Mas aí o Herbert disse que mesmo assim o planeta ainda pode ser repovoado de novo por outros povos, o que acontece bastante pelo multiverso. E depois que acabou o passeio escolar, o Marcos com o Herbert estavam caminhando pela rua quando o Marcos recebeu uma notificação de uma notícia do jornal. E quando o Marcos foi ver, ouviram o relato de um garoto estranho que acabou parando em bandido num carro de uma forma muito fora do comum. E quando o Herbert viu aquela notícia,
deu um grito de raiva. O Marcos até se espantou e perguntou por que isso. E ele perguntou se ele conhecia aquele rapaz. E o Herbert disse que sim. E agora ele está com muita raiva. E disse que era para levá-los até onde é que aquele rapaz está. E o Marcos não entendeu muito bem a raiva dele. E perguntou se por acaso aquele rapaz era inimigo deles. O Herbert disse que não, mas vai explicar quando chegar lá. E o Marcos pegou seu traje de denunciador e chegou lá por um portal e tinha muitos repórteres por lá, vendo os bandidos que estava tudo pintado de fumaça, de tinta, e que também estavam meio desnorteados, e o carro que estava tudo pintado de várias cores. E quando o Herbert chegou lá, viu o rapaz que foi relatar no jornal que parou aquele bandido, e os jornalistas estavam tudo fazendo pergunta para ele, e ele mostrar não levar muito a sério, ficar dando uma risada meio estranha. E quando viram o Herbert, eles se afastaram. Então o Herbert pegou a cabeça daquele rapaz e afundou na terra, que todo mundo ficou muito assustado. E aí os repórteres perguntaram por que foi que ele fez isso. E daí o Herbert contou que esse sujeito faz parte dos super soldados, mas que ele não sabe o porquê, nem como é que ele está aí junto com eles. Que ele não deveria estar aqui e que ele já atrapalhou muito em missões pelo jeito dele. Perguntaram se ele precisava afundar a cabeça do rapaz na terra desse jeito. E ele disse que muita gente acaba fazendo isso, que para ele não faz diferença, é só para ele não ficar rindo, que às vezes ele leva tudo na brincadeira. E perguntaram quem era esse rapaz. Daí disseram que era muita maldade fazer uma coisa dessa. E o Herbert disse que era o Douglas, era um super soldado que era tão complicado e irritante que até o general tinha trabalho com ele. E perguntaram o porquê, e ele disse que o superpoder dele é ficar doido, o que leva qualquer um quase à loucura. Só o general que consegue lidar mais com ele. E ele também é considerado muito irritante, porque também de afundar muito a cabeça dele na terra para evitar ouvir a risada dele. É que aí ele saiu, viu da cabeça para fora da terra e começou a dar uma risada. Ele disse que sentia falta dessas coisas dele. E aí ele perguntou o que era que ele estava fazendo lá. E daí ele estava rindo e disse que resolveu ir atrás deles para ver o que ele estava fazendo lá no planeta, já que estava entediado, sem nada para fazer. Então o Herbert disse que isso era uma missão para ele e para os outros. Ele não tinha nada do que está fazendo com ele lá no planeta que eles foram. E agora ele está nesse planeta que é desconhecido e que agora tem que voltar para lá onde o general está. E o Herbert também disse que é para tomar cuidado, que ele também gosta de ficar fazendo muita brincadeira de mau gosto com as pessoas. Me perguntaram se por acaso ele não era considerado uma daqueles sujeitos que do Perverso ao Verso, só que aí disseram que não, que ele também fazia parte dos super soldados, mas que era um sujeito bem difícil de lidar, já que o poder dele praticamente era ficar doido, tipo um sujeito que pensa fora da caixa e tem ideias fora de lógica, mas que por algum motivo consegue dar certo na hora de acabar com alguns inimigos. Um exemplo disso é esse bandido que ele acabou de parar. Então perguntaram se o superpoder dele era ficar doido, então ele tem um jeito normal. E o Herbert disse que sim, só que raramente ele está desse jeito. Então ele simplesmente ficou do jeito que ele falou, que era tipo mais normal. E daí ele contou pro Herbert que ele só estava curioso mesmo sobre o que eles iriam fazer naquele planeta, se ele podia ajudar de alguma forma. E meio que acabou sendo puxada por uma anomalia logo quando encontrou eles. E o Herbert disse que sabia muito bem que pode ter sido isso, só que agora o resto da turma que veio com ele vai acabar enterrando ele metros no fundo da terra, porque você não deveria estar aqui, disse o Herbert. E daí ele disse que já não tinha mais nada que falar para os repórteres e pediu para o denunciador tirar eles de lá. Então o Marcos levou eles para sair dos super soldados. E o Herbert disse para o resto da turma que mais alguém tinha vindo com eles clandestinamente. E quando viram que era o Douglas, os outros ficaram com raiva e correram para pegar ele, só que aí ele saiu correndo.